Reencarnação e Evangelho. Esse é o tema que Jesus nos propõe hoje, através de uma passagem muito interessante. Nessa passagem, instruindo ainda os discípulos, o Mestre fala assim: e se quereis dar crédito, é este, falando sobre João Batista, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus capítulo 11, versículos 14 e 15. O que essa passagem quer dizer? Em primeiro lugar, Jesus sabia que esse era um tema delicado, que não era todo mundo que seria capaz de entender. Então ele disse ao início da frase: se quereis dar crédito, se vocês quiserem acreditar. E aí ele continua: João Batista é o Elias que havia de vir. O que isso quer dizer? Quer dizer que diversos profetas, ao falarem do advento do Messias à Terra, disseram que Elias renasceria e cumpriria o papel de abrir os caminhos para o Messias. Como Elias poderia vir se ele já tinha vindo e vivido e morrido? Como pode acontecer de um ser que já viveu nascer novamente? Jesus falava de um tema muito delicado e que não era compreendido naquele tempo, mas que ele quis tocar para um círculo muito pequeno, assim como em outro episódio, falando apenas a um príncipe de Israel, na presença de poucos discípulos, ele falou que ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo na matéria e no espírito. Nascer de novo no espírito, é claro, é a transformação interior, é a transformação mental, espiritual, que cabe a todos nós realizarmos. E nascer de novo na matéria, o que seria? Como se pode explicar o nascer de novo na matéria, no corpo? É claro que nascer de novo no corpo é a reencarnação. É claro que Elias, voltando na pele de João Batista, séculos depois da sua morte, só pode ser reencarnação. Ah, mas por que Jesus não falava de reencarnação com essa palavra? Porque a palavra sequer existia ao tempo de Jesus. A palavra reencarnação foi elaborada, foi proposta ao mundo, foi cunhada muito depois de Jesus Cristo. É assim que a gente compreende que o alto, sempre nos dando revelações, ele precisa se adequar ao seu tempo, como um professor precisa ensinar de acordo com seus alunos. Mas a humanidade é uma classe, digamos assim, muito heterogênea. Alguns estão bem mais avançados em alguns campos que outros, e o campo das vidas sucessivas também já era conhecido em pequenos círculos por uma significativa parte da humanidade. Como se comunicar? Como passar a mensagem? Ele, em primeiro lugar,
não podia usar a palavra do seu tempo, a ressurreição, porque até hoje ressurreição quer dizer morrer e voltar à vida, o que é cientificamente impossível. Depois que os laços se rompem, o que é inclusive confirmado pela revelação dos Espíritos, não há volta possível, é definitivo. É claro que situações de morte aparente, onde os laços não foram rompidos, como é o caso de Lázaro e Jesus, como é o caso das catalepsias, como é os casos dos inúmeros diagnósticos de morte feitos pela ciência e que, na verdade, foram mal feitos, resultando, inclusive, em cadáveres revirados nos túmulos quando da exumação. Por quê? Porque, tragicamente, o mau diagnóstico da morte fez com que a pessoa voltasse à vida já tendo sido enterrada. É claro que fora desses casos, quando a morte efetivamente aconteceu, não é possível a ressurreição. Mas nesses tempos, a ideia de que se poderia voltar da morte à vida novamente em corpo ainda era embaralhada com a ideia que pequenos círculos já conheciam do nascer de novo, do voltar à carne numa nova roupagem, num novo corpo. Jesus, se usasse o termo de então, a ressurreição, entraria nessa confusão, não ensinaria, não ilustraria nada. Precisou usar de outra linguagem, como nascer de novo na carne, como a volta de individualidades que já morreram há muito tempo, como nessa passagem de agora. Nós precisamos entender o que acontece, como a revelação, como o alto se posiciona perante a humanidade. Acontece que sempre vem a revelação, sempre ocorre a revelação para um público muito heterogêneo e ela deve utilizar de mecanismos que possam ao mesmo tempo falar para o homem do presente e para o homem do futuro, anunciar as revelações possíveis para a maioria compreender, mas também passar um alimento ainda mais refinado para outros que podem voltar, outros que aprenderão esses conteúdos em momentos futuros, como nós agora, 2000 anos depois de Jesus. Porque como o próprio Jesus disse, muito mais teria a nos ensinar, mas não lhe foi possível pela dureza dos nossos corações. Mas que se nós ficássemos nele, se nós seguíssemos as suas palavras, ele, Jesus, pediria ao Pai e nos seria remetido um novo Consolador, que lembraria a terra de tudo que ele já disse, que ficaria conosco até o final dos tempos e ensinaria tudo. E ficaria conosco sem que nós o possamos distinguir. E esse Consolador, quando vem? O que é? As doutrinas não sabem entender. Esse Consolador que poucos veem, que a gente não vê, é o Espírito, é a mediunidade,
é a revelação dos Espíritos. O Consolador prometido é a doutrina das vidas sucessivas, é a reencarnação, é a comunicação entre vivos e mortos, também negada por muitos a partir de Moisés, que no entanto se esquecem que próprio Jesus no Monte Tabor fez uma comunicação com Moisés e com Elias, que àquela altura, como João Batista, já tinham falecido. Ele, Jesus, realizou uma comunicação com os mortos. Entre inúmeras outras personagens notórios que também tinham realizado essa comunicação. Então, nós hoje, 2000 anos depois de Cristo, alguns com 200 vidas passadas de lá para cá, será que nós já temos condições, já temos olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender o que Jesus já tinha em pequenos círculos ensinado? Ou continuaremos no orgulho a pregar Jesus, a sacrificar Jesus, a incompreender as suas lições? Vidas sucessivas, reencarnação. Não há outra maneira de nós entendermos as injustiças aparentes, as doenças congênitas, as crianças que já nascem com fome, já nascem miseráveis, ou, como a tragédia de nossos tempos, já nascem viciadas em drogas porque suas mães as usaram durante toda a gravidez. Onde está a justiça? Onde está a bondade de Deus nesses casos? E em inúmeros outros, como de simpatias ou antipatias gratuitas, acidentes inevitáveis, uma multidão de fenômenos que acontecem em nossas vidas, crianças que lembram de outras vidas, já muito estudadas aos milhares. São milhares de casos como esses que foram estudados e que a revelação das crianças foi comprovada. A reencarnação é um fato dado. As vidas sucessivas, a lei de ação e reação, nos ajudam a entender as dores, nos ajudam a entender como alcançaremos um modelo de amor tão perfeito como Jesus Cristo, estando ainda tão embebidos de egoísmo, já que isso só pode se dar ao longo de várias vidas. E principalmente nos reconciliaremos com Deus, com a lei de amor que preside tudo o que acontece, com a bondade e a justiça perfeitas que estão por trás, ainda para nós invisíveis, dos fatos aparentes, mas que se tornam perceptíveis, se tornam compreensíveis, e a ação de Deus se revela integral na sua justiça e na sua beleza, através do entendimento da eternidade, o que só é possível nos situar na eternidade pelas vidas sucessivas, já que a nossa vida, é claro, é precária. E também no espaço, porque o sentido da vida é essa expansão no tempo, rumo à eternidade, e no espaço, rumo ao infinito. A expansão em consciência e em fraternidade. Em consciência para o infinito, em fraternidade para todos os nossos irmãos em criação. Os animais, os vegetais, os minerais, os átomos, aqui da Terra e em outros universos.
porque, também incompreendido, Jesus já nos tinha dito: na casa do meu Pai há muitas moradas. Abramo-nos, expandamo-nos ao infinito e à eternidade, porque é esse um convite profundo que Jesus nos vem fazendo há milênios. Assim seja, um grande abraço e até a próxima.